Por que sua mente sabota sua riqueza, mesmo quando você ganha bem? Existe uma crença silenciosa que acompanha muitas pessoas durante anos. A ideia de que ganhar bem deveria ser suficiente para construir riqueza. Em teoria, parece lógico. Se a renda é alta, a vida deveria ser estável, confortável e progressivamente próspera. Mas na prática, uma quantidade enorme de pessoas vive um paradoxo inquietante. Ganham mais do que nunca, mas continuam ansiosas, endividadas, inseguras e muitas vezes presas na sensação de que o dinheiro escorre pelos dedos. Esse fenômeno não é um problema matemático, é psicológico. E a raiz dele não está na conta bancária, mas na mente. A mente humana não foi naturalmente programada para prosperar financeiramente. Ela foi programada para sobreviver. Durante milhares de anos, nossos ancestrais viveram em ambientes de escassez, incerteza e ameaça constante. O cérebro evoluiu para buscar segurança imediata, evitar riscos e priorizar recompensas rápidas. Esse mesmo mecanismo que salvou vidas no passado hoje se torna um obstáculo silencioso quando lidamos com dinheiro. Em vez de pensar em longo prazo, acumulamos gastos impulsivos. Em vez de tolerar desconforto temporário para investir, buscamos alívio emocional imediato. Em vez de construir riqueza, muitas vezes construímos hábitos que apenas sustentam a sensação de sobrevivência. A autossabotagem financeira começa de forma invisível, muitas vezes na infância. Antes mesmo de entender o que é dinheiro, a criança observa como os adultos ao redor lidam com ele. Frases aparentemente inocentes como "dinheiro é difícil", "rico é ganancioso" ou "nunca sobra nada" se transformam em crenças profundas. Essas ideias não são analisadas criticamente, são absorvidas como verdades. E anos depois, mesmo que a pessoa ganhe bem, essas crenças continuam operando nos bastidores, moldando decisões, emoções e comportamentos. Uma das crenças mais comuns é a associação entre dinheiro e tensão. Se alguém cresceu em um ambiente onde o dinheiro era fonte de conflito, ansiedade ou escassez, é provável que o cérebro associe riqueza a desconforto emocional. Nesse cenário, quando a renda aumenta, surge um fenômeno curioso. A mente inconscientemente cria situações para retornar ao nível de familiaridade. Gastos impulsivos, decisões financeiras ruins ou falta de planejamento não são apenas falta de disciplina. Muitas vezes são tentativas inconscientes de voltar ao estado emocional conhecido. O cérebro prefere o familiar ao próspero. Outro mecanismo poderoso é a identidade financeira. Cada pessoa desenvolve uma narrativa interna sobre quem é em relação ao dinheiro. Algumas se veem como más com finanças, outras como gastadoras, outras como pessoas simples que não precisam de muito. Essas identidades funcionam como limites invisíveis. Quando a realidade começa a ultrapassar essa narrativa, por exemplo, quando a renda cresce, surge uma dissonância interna. Para reduzir esse desconforto, a mente pode sabotar o progresso financeiro, restaurando a coerência com a identidade antiga. A mente também é extremamente sensível à comparação social. Em um mundo hiperconectado, é fácil sentir que nunca se tem o suficiente. Mesmo ganhando bem, a exposição constante ao estilo de vida dos outros cria uma sensação de insuficiência. Esse estado emocional impulsiona gastos que não têm relação com necessidade, mas com validação. O dinheiro deixa de ser uma ferramenta de construção de liberdade e passa a ser um instrumento de pertencimento. O problema é que pertencimento baseado em consumo é insaciável. Sempre haverá um novo padrão, um novo objeto, uma nova referência. E a riqueza, que exige paciência e consistência, se dissolve nesse ciclo. As emoções desempenham um papel central na sabotagem financeira. Ansiedade, frustração, tédio e até celebração podem se transformar em gatilhos de consumo. Muitas decisões financeiras não são racionais.
São tentativas de regular estados emocionais. Comprar algo pode aliviar momentaneamente a ansiedade, oferecer uma sensação de recompensa ou preencher um vazio psicológico. O problema é que esse alívio é temporário, enquanto as consequências financeiras são duradouras. A mente aprende rapidamente essa associação. Emoção negativa seguida de compra gera alívio. E assim nasce o hábito. Existe também a ilusão do merecimento. Quando a renda aumenta, surge a sensação de que se merece gastar mais. Em parte, isso é natural. O problema é quando o aumento de renda vem acompanhado de aumento proporcional de gastos, sem crescimento de patrimônio. Esse fenômeno, conhecido como inflação de estilo de vida, cria a sensação paradoxal de estagnação financeira, mesmo com ganhos maiores. A mente interpreta o novo padrão como normal e rapidamente perde a percepção de progresso. O que antes era luxo se torna rotina, e a busca por satisfação financeira recomeça. A procrastinação é outro mecanismo silencioso de autossabotagem. Muitas pessoas sabem que deveriam investir, planejar e organizar suas finanças, mas adiam essas decisões. O cérebro evita tarefas que parecem complexas ou que envolvem incerteza. Investir, por exemplo, exige tolerar a possibilidade de perda e lidar com informações desconhecidas. Para evitar esse desconforto, a mente prefere adiar. O problema é que o tempo é um dos principais aliados da construção de riqueza. Cada adiamento representa uma oportunidade perdida que raramente é percebida emocionalmente no momento. O comportamento financeiro inconsciente também se manifesta em padrões repetitivos. Algumas pessoas sempre encontram formas de gastar qualquer valor extra que recebem. Bônus, aumentos ou ganhos inesperados desaparecem rapidamente. Esse padrão não é coincidência. É resultado de um limite financeiro interno, uma espécie de termostato psicológico que regula quanto a pessoa se sente confortável em possuir. Quando o valor ultrapassa esse limite, surgem comportamentos que restauram o equilíbrio. A mente não busca riqueza, busca coerência emocional. O medo também desempenha um papel ambivalente. Enquanto o medo da escassez pode motivar economia excessiva e ansiedade, o medo do sucesso pode gerar sabotagem. Riqueza pode ser associada à responsabilidade, exposição, julgamento ou mudança de identidade. Para algumas pessoas, prosperar financeiramente significa se distanciar do ambiente de origem ou enfrentar expectativas sociais diferentes. Esse medo raramente é consciente, mas influencia decisões de forma profunda. Permanecer no nível atual, mesmo que desconfortável, pode parecer mais seguro do que enfrentar a transformação. Outro fator relevante é a falta de clareza emocional sobre o propósito do dinheiro. Quando o dinheiro não está conectado a valores pessoais e objetivos significativos, ele se torna apenas um número. Nesse cenário, é fácil priorizar recompensas imediatas em vez de construção de longo prazo. A riqueza exige uma narrativa maior do que consumo. Sem essa narrativa, a mente interpreta poupar ou investir como privação, não como progresso. O cérebro não responde a números, responde a significado. A dopamina, neurotransmissor associado à recompensa, também influencia fortemente o comportamento financeiro. Compras, promoções e recompensas imediatas ativam esse sistema de forma intensa. Investimentos e planejamento financeiro, por outro lado, oferecem recompensas atrasadas e menos emocionais. Isso cria um desequilíbrio natural. Gastar é excitante, investir é silencioso. A mente, buscando estímulo, tende a priorizar o que gera sensação imediata. A construção de riqueza exige justamente o oposto: tolerar o silêncio emocional do progresso lento. A autossabotagem financeira também se manifesta na relação com risco. Algumas pessoas evitam completamente qualquer risco financeiro, mantendo o dinheiro parado e perdendo oportunidades de crescimento. Outras, movidas pela busca de ganhos rápidos, assumem riscos impulsivos e inconsistentes.
Ambos os extremos refletem uma relação emocional desequilibrada com o dinheiro. O problema não é o risco em si, mas a forma como ele é percebido e gerenciado pela mente. Existe ainda o fator da atenção. O que não recebe atenção dificilmente evolui. Muitas pessoas dedicam tempo significativo ao trabalho, mas pouco tempo à gestão do dinheiro que esse trabalho gera. A mente tende a evitar aquilo que não oferece recompensa emocional imediata ou que parece complexo. Assim, decisões financeiras importantes são tomadas no piloto automático. O resultado é que o dinheiro, em vez de ser direcionado intencionalmente, segue o fluxo dos hábitos e impulsos. Outro aspecto importante é a relação entre autoestima e dinheiro. Para algumas pessoas, o dinheiro se torna um indicador de valor pessoal. Ganhar mais pode gerar pressão para manter uma imagem, enquanto perder pode gerar vergonha ou culpa. Esse vínculo emocional distorce decisões financeiras, transformando o dinheiro em símbolo de identidade, em vez de ferramenta de liberdade. Quando o dinheiro carrega peso emocional excessivo, a clareza nas decisões diminui. A mente também busca coerência entre comportamento e crenças. Se alguém acredita que enriquecer é difícil, ou que riqueza exige sacrifício extremo, pode inconscientemente evitar estratégias que parecem simples. O cérebro resiste a evidências que contradizem crenças antigas. Esse fenômeno explica por que algumas pessoas permanecem presas em padrões financeiros, mesmo após adquirir conhecimento. Saber não é suficiente. É necessário atualizar crenças profundas. O ambiente social reforça muitos desses padrões. Conversas sobre consumo, comparação de status e normalização de endividamento criam uma cultura que dificulta comportamentos financeiros conscientes. A mente humana é altamente influenciada pelo grupo. Se o padrão ao redor é gastar e viver no limite, poupar e investir, podem parecer comportamentos estranhos ou até desconfortáveis. A pressão social não precisa ser explícita. Ela opera de forma sutil, moldando percepções de normalidade. A sabotagem financeira não significa falta de inteligência ou capacidade. Pelo contrário, muitas pessoas bem-sucedidas profissionalmente enfrentam desafios financeiros internos. Isso acontece porque a habilidade de gerar renda é diferente da habilidade de gerir riqueza. Ganhar dinheiro está relacionado a competências externas. Manter e multiplicar riqueza exige competências internas. A mente que aprende a produzir valor nem sempre aprende automaticamente a preservar e expandir esse valor. O caminho para romper esse ciclo começa com consciência. Observar padrões financeiros sem julgamento permite identificar a lógica emocional por trás deles. Em vez de perguntar apenas para onde foi o dinheiro, é mais útil perguntar o que eu estava sentindo quando tomei essa decisão. Essa mudança de perspectiva transforma a relação com o dinheiro de um problema matemático para um processo de autoconhecimento. Reprogramar a mente financeira envolve questionar crenças antigas, redefinir identidade e criar novos hábitos emocionais. Isso não acontece de forma instantânea. A mente resiste a mudanças que ameaçam a sensação de familiaridade. Pequenas mudanças consistentes, no entanto, começam a alterar a narrativa interna. Cada decisão consciente reforça a identidade de alguém que constrói riqueza, não apenas que ganha dinheiro. A construção de riqueza é menos sobre força de vontade e mais sobre alinhamento psicológico. Quando crenças, emoções e comportamentos estão em coerência com objetivos financeiros, o progresso se torna natural. O dinheiro deixa de ser fonte de tensão e passa a ser expressão de clareza. A mente que antes sabotava começa a colaborar. Ganhar bem não é garantia de prosperidade porque a riqueza é, antes de tudo, um fenômeno mental. A conta bancária reflete padrões internos acumulados ao longo do tempo. Enquanto esses padrões permanecem inconscientes, a sabotagem continua operando silenciosamente. Mas quando a mente se torna aliada, o dinheiro deixa de ser algo que escapa e passa a ser algo que cresce de forma consistente.
A verdadeira transformação financeira não começa no salário, mas na forma como a mente interpreta, sente e decide sobre cada recurso que passa por suas mãos.